saberia me dizer por qual motivo o CPC afirma que a inicial deve vir acompanhada do documento essencial à propositura da ação? Há alguma diferença entre esse e o documento probatório? Por qual razão esse documento essencial deve vir antecipadamente logo com a inicial? E se a parte não detém esse documento essencial, como proceder? Pois é isso que vamos tratar hoje. Daqui para frente você não mais vai ter a sua petição inicial indeferida por esse motivo, né? E além disso saberá distinguir com exatidão que diferencia o documento essencial daquele não necessário. Olá, colegas, por aqui mais uma vez Alberto Bezerra com dicas de direito processual civil. Há uma certa confusão quanto à questão do que seja o documento essencial à propositura da ação, e é lá a redação que você pode conferir do artigo 320 do CPC. Veja lá que tem mais ou menos assim: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É isso aí? Muito bem. Por outro lado, você vai ver também lá no artigo 434 do CPC, que ele apenas fala que a inicial ou a contestação, ou né, a contestação, devem ser instruída com os documentos destinados a provar suas alegações. Pois bem, se você bem perceber, uma hora o CPC fala apenas em documentos a provarem os fatos, e em outros momentos se refere a documentos como essenciais, indispensáveis, né? Obrigatórios. Né? Então, não resta qualquer dúvida de que o Código deixa, ao menos implícito, que há documentos dispensáveis ao trâmite do processo, né? ao início do processo. Vamos rever com calma aqui a redação do artigo 320, ok? Ele diz lá: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui há um pequeno detalhe gramatical que chama nossa atenção. Crase na expressão à propositura da ação. Nesse ponto, fica mais claro que o legislador se refere a documentos que, quando da propositura da ação, deverão, veja aqui que eu estou falando no sentido de imposição, acompanhar a petição inicial. É algo preclusivo, em ambos os sentidos, que a norma expressa acerca dos documentos. Vamos fazer aqui uma comparação que vai ficar mais fácil de a gente compreender. Exemplificando, se digo que nas festas de formatura é necessário o uso de traje a rigor, estou afirmando que é algo inerente, é uma característica que a difere das outras. Roupas mais sóbrias, menos à vontade, que não sejam roupas esportivas, não é isso? Quero dizer que é algo intrínseco, que faz parte obrigatoriamente àqueles tipos de festa. Compreendeu? Agora, por qual motivo certos documentos devem vir acompanhados da inicial e outros não? Essa é a questão, não é? Certos documentos são indispensáveis, que de pronto cabe ao juiz examinar se a parte autora tem legitimidade para fazer aquele pedido, além de interesse processual. E isso há aquela demanda, aquele pedido específico, né? Confira lá a redação do artigo 17 do CPC. Além disso, considero-os indispensáveis aqueles documentos que a lei se refira como necessário no momento da propositura da ação. Na primeira situação que falei, digo com relação à legitimidade, ao interesse processual, podemos trazer alguns exemplos nesse sentido. Na ação de divórcio, é necessário provar-se o casamento. Com isso, se sabe quem são as pessoas casadas, os personagens, quem são os legitimados a pedir o divórcio. E isso se faz mediante o quê? Certidão de casamento, não é isso? Na ação de alimentos, por outro lado, o filho, por exemplo, de qual modo é preciso um documento
probatória do nascimento. E isso se dá mediante a certidão de nascimento. Um outro exemplo, na ação de investigação de paternidade, a legitimidade do filho, eventualmente dos herdeiros, confira lá o que diz o artigo 1606 do Código. Amigo, se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se assinar o nosso canal, ok? Isso me ajuda bastante e é lógico que me incentiva a trazer mais conteúdos gratuitos para você. Prosseguindo aqui, respeitante àqueles documentos que a lei exige para o ajustamento da ação, teremos em consideração esses exemplos que eu vou falar. Na ação monitória, veja a previsão lá do artigo 700 do CPC, lá fala no sentido de que a petição inicial deverá trazer prova escrita sem eficácia de título executivo. Lá na ação de execução de título judicial, pede-se o respectivo título executivo. Na ação de despejo por falta de pagamento, a petição inicial tem que trazer o memorial de débito. Tem que trazer, não é isso? Na ação de interdição, se você vir lá o artigo 750, vai constatar que a exigência do laudo médico. A procuração também, conferir do advogado, de rigor também, ela esteja acostada com a petição inicial. Assim, chegamos à conclusão que aqueles primeiros documentos, quer dizer, o documento indispensável, são aqueles que revelam a substância do ato, né, o que há de mais essencial. Mas a doutrina também considera como indispensáveis os documentos probatórios dos direitos que se fundamenta o pedido, mas aqueles mencionados, que foram mencionados pelo autor lá na petição inicial. Ele, de alguma forma, fez lá revelar que um documento ele está tendo como suporte fático para que a procedência do seu pedido seja levada em consideração com base nele. Portanto, a título de exemplo, se a parte relata que não estiver em determinado local, vamos dizer assim, né, pois se encontrava doente, aí ele afirma lá na petição inicial que isso é verdadeiro, aí, de acordo com o prontuário médico nesse sentido, né, fala algo assim na petição, né? Certamente aí se trata de um documento indispensável, né? Porém, a doutrina, aqui nesse ponto, categoriza como documento, esse aí, como documento fundamental, não é o substancial. Perceba aí a diferença. Assim, como os documentos indispensáveis, temos os substanciais e os documentos fundamentais. É essa uma subdivisão que encontramos na literatura, no direito processual civil. Fundamental é justamente porque a parte autora os mencionou como fundamento do pedido. Veja lá a redação do inciso 3 do artigo 319 do CPC. Vai ver que há algo nesse sentido. E por falar no artigo 319 do CPC, é bom aqui lembrarmos algumas considerações acerca dos requisitos, dos pressupostos da petição inicial. Esses requisitos, como bem sabemos, estão lá expostos nos incisos que compõem o artigo 319. E eles são denominados de requisitos intrínsecos, quer dizer, na petição inicial contém determinada forma, né, de ser, uma forma de ser exposta em juízo, né? Menciona o juízo, qualifica-se a parte e por aí vai. São a forma que a petição inicial deve se adequar, não é isso? Fala também acerca do conteúdo, né? Como lá você pode ver na hipótese você deve demonstrar os fatos e os fundamentos do pedido, não é isso? Então, esses são os pressupostos formais, você me entende? Por outro lado, igualmente temos os chamados requisitos extrínsecos da petição inicial, né? Esses últimos, portanto, são exatamente aqueles outros que falamos, né? Esses não estão contemplados lá na redação do artigo 319 do CPC. De todo modo, como eu falei, são obrigatórios. Existem outros, né, que vale aqui pontuar, né, quanto aos documentos, não é? Que não são nenhum nem outro, na verdade. Esses aí podem ser juntados a qualquer momento, né? Agora, desde que não seja daqueles tipos de documentos que procurem demonstrar a veracidade das alegações.
esses são os documentos meramente úteis, né? Esses que eu estou falando que nenhum nem outro, né? Eles são denominados de meramente úteis e eles, digamos assim, só ajudam eventualmente comprovar fatos que se encontram controvertidos no processo, no debate, né, da questão. Mesmo assim, se eles forem juntados, né, a parte adversa necessariamente deverá ser ouvida. Confira lá o que diz o artigo 437 do CPC. Agora, eu quero fazer aqui uma ressalva, né, para que a coisa não fique muito misturada. Se a parte autora menciona um documento essencial e não o tem em seu poder naquele momento, cabe a ela, né, expressamente pedir e justificar que um terceiro ou a parte adversa os traga, né, ao processo. Né? Note lá o que diz lá o artigo 396 e o artigo seguinte, parágrafo seguinte lá do Código. Por fim, não esqueçamos que a ausência desses documentos, né, os documentos indispensáveis, não ocasiona de pronto, né, o imediato indeferimento da petição inicial. Conforme a previsão lá do artigo 321 do CPC, o juiz vai conceder um prazo de 15 dias úteis para a parte emendar a inicial, ou seja, agregar esses novos elementos, né? E se não atendida, aí sim, será extinto o processo sem julgamento de mérito, ok? Então é isso, pessoal. Meus colegas, fico por aqui. Mais uma vez, espero para você assinar o nosso canal, ativar lá o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com mais colegas. E se você gostou, também marca lá com joinha, com seu like, né? Eu fico também muito agradecido por você ter assistido até ao final esse vídeo, né? E vejo você em breve com mais um vídeo, ok? Um abraço e até lá.